Você já parou pra pensar por que é tão difícil fazer novas amizades quando nos tornamos adultos? Saímos da adolescência, uma fase onde os sentimentos estão à flor da pele e nossas relações têm uma importância tremenda, e somos jogados na vida adulta, onde os resultados, o status e o dinheiro ditam as regras de tudo. Mas e se eu te dissesse que existe algo muito pior do que não ter dinheiro? É o medo paralisante da dívida. E é exatamente nesse terror que o anime Tomodachi Game mergulha de cabeça, através de seu protagonista Katagiri Yuichi, alguém que entende muito bem o tema desse vídeo. Em Tomodachi Game, um grupo de 5 amigos é sequestrado e forçado a assumir uma enorme dívida, que a princípio era apenas de um deles. Para se livrarem dela, terão que vencer os jogos da amizade, onde o segredo para a vitória é sempre confiar nos seus amigos. Porém, quando há dinheiro envolvido, as coisas nunca são tão simples. Esse grupo de amigos é composto por Katagiri Yuichi, o protagonista, que inicialmente aparenta ser um jovem comum e sua principal característica é ser pobre. Sawara Shiro, que é uma garota forte e com grande senso de justiça. Makoto Shibe, um garoto rico, inocente e um pouco idiota. Mikasa Tenji, o cara inteligente e calmo. E Kokorogi Yutori, a garota meiga que sofre bullying. Logo na primeira prova, muitas traições já começam a acontecer. Afinal, os participantes recebem formas de diminuir suas próprias dívidas, ao jogar de forma egoísta. E é isso que a maioria faz, ignorando completamente o fato de que todos eles poderiam ter suas dívidas reduzidas, se continuassem cooperando. E é aqui que entra o primeiro ponto importante dessa conversa. Até é possível botar na balança suas amizades e uma possibilidade de ganhar dinheiro. Porém, o Tomodachi Game não é como um reality show, em que os participantes estão lá para ganhar dinheiro. Aqui a questão é se livrar de uma dívida. Quem fracassar não vai voltar para casa frustrado por não ter ganhado, mas podendo viver sua vida normalmente. Eles voltarão com uma dívida absurda e inviável para jovens de 17 anos poderem resolver. Dívidas são muito mais assustadoras do que ter pouco dinheiro. Elas paralisam qualquer progresso que você possa ter. Afinal, você não está mais sendo do zero, mas sendo negativo. Você precisa dedicar uma enorme quantidade de tempo e esforço apenas para resolver essa questão. Pense em 2 jovens que acabaram de se formar. Um teve a faculdade paga pelos seus pais, enquanto que o outro teve que arcar com tudo por conta própria. Enquanto o primeiro pôde se dedicar plenamente ao curso e após terminá-lo tem a tranquilidade para buscar um emprego na área, ou quem sabe abrir o próprio negócio com a ajuda dos pais, o segundo precisou trabalhar enquanto estudava, adquiriu dívidas ao longo do caminho e, ao se formar, não terá nenhuma margem de segurança para buscar pelo emprego no setor correto, pois terá que se contentar com a primeira vaga que lhe aparecer para resolver suas finanças. Pesado, não? Mas a gente vê isso acontecendo o tempo todo. Podemos ainda usar uma abordagem mais psicológica à situação. Se imagine em 2 situações. Na primeira, você ganhou R$1.000. Já na segunda, você perdeu R$1.000. Veja bem, não é que você deixou de ganhá-los, você perdeu. Se tentarmos mensurar a alegria da vitória e a tristeza da perda, qual você acha que atingiria um nível mais alto? Claramente seria perder R$1.000. É assim que funciona a psicologia do dinheiro, e todo o sistema de apostas se baseia nelas. Afinal, quando você aposta na vitória do seu time, você não está apostando R$100 para ganhar mais 100. Esse estímulo não seria o suficiente. Então você vai e aposta em um resultado específico, ou em uma combinação de resultados, para criar a chance desses 100 se tornarem 500 ou 1.000. É assim que seu cérebro equilibra a balança. Porém, é assim também que suas chances de vitória se aproximam do zero sem que você perceba. Voltando ao primeiro jogo, após os 3 primeiros participantes optarem por reduzir suas próprias dívidas, Yuichi se vê com a mesma proposta em mãos, mas ele percebe que ao fazer isso, a inocente Kokorogi sairá com uma única derrotada do jogo. E mais do que isso, a amizade deles será destruída logo de cara. E é aqui que a gente começa a ver que Yuichi, o pobretão do grupo, joga de um jeito diferente. Ele não parece surpreso com a ganância dos outros. Dessa forma, ele é capaz de quebrar as regras do jogo, que impedia que eles se comunicassem, ao custo de ter sua própria dívida aumentada, para não apenas proteger a Kokorogi, mas também tentar consertar a amizade deles, que estava prestes a ser destruída. Mas será que valeu a pena? この中の誰かが借金全額を心木にかぶせようとしてるって。でも思い通りにはならない。声を出したことで俺の借金は今2倍になった。つまり現在借金額が最大なのは間違いなく俺だ。
さらにこのままゲームオーバーになって負けるのはこの中にいる裏切り者さんだ。俺の問題用紙に書いてあったんだよ。ルール変更、再開ペナルティは借金が一番少ないものにかかるってな。なんてな。冗談だよ。ちょっとこの空気を変えたかったんだよ。裏切り者なんかいるわけない。俺はみんなを信じてる。さあ、ゲームに戻ろう。確か問題は、俺たちはこれからもずっと友達だ。だったっけ？こんなの考えるまでもない。答えははいに決まってるよな。Se você achou que a pressão já estava alta, espere para ver o que o Tomodachi Game faz em seguida para destruir a confiança deles. Na sequência, eles participam de uma espécie de jogo de tabuleiro, onde a cada casa existem penalidades ou bônus que podem alterar suas dívidas. Entretanto, não existem dados nesse jogo. A forma que eles devem utilizar para se movimentar é através de difamações. Ao revelar os segredos dos demais participantes, ele anda uma quantidade de casas relativa à gravidade desse segredo. Mas, se ninguém tiver sido difamado, todos andam uma casa juntos. E sim, é a pessoa que teve o segredo revelado que avança, pois nesse jogo quem chega primeiro perde. Novamente, o sacrifício de um em prol da diminuição da dívida dos restantes. Além disso, as penalidades e os bônus estão distribuídos de uma forma que gera desconforto ainda maior nos participantes, pois nas primeiras casas existem apenas penalidades que aumentariam as dívidas, o que os faz pensar que só existem penalidades, ou seja, quanto mais rápido eles se livrarem de alguém, menor será o aumento de suas dívidas. Existe toda uma dinâmica por trás da figura do traidor, que nessa partida começa a agir de forma mais direta. Acontece que seus motivos estão além do dinheiro. Porém, é graças a toda a loucura que as dívidas trazem à tona que cada um dos seus movimentos se tornam ainda mais devastadores. Afinal, a cada difamação e a cada aumento da dívida, o psicológico deles fica ainda mais abalado, ou pelo menos da maioria deles. Afinal, Yuichi já conhece o terror do dinheiro, não apenas por ser o mais pobre entre eles, mas por ter uma figura paterna que era um golpista e que o ensinou a valorizar o dinheiro acima de tudo. Em contraste, a sua figura materna sempre desejou que ele valorizasse os amigos. Graças a essa divisão em sua personalidade, ele consegue tanto prever as ações do traidor, quanto continuar lutando pelos seus amigos. Mas, sejamos sinceros, nós, meros mortais, vamos sempre tender para um lado ou para o outro, e isso é um terreno fértil para aqueles que desejam explorar nossas fraquezas. Imagine seu ambiente de trabalho como um Tomodachi Game. Na sua frente, todos estão falando bem de você, fazem planos para crescerem juntos, apreciam sua companhia e até te chamam para sair algumas vezes. Mas, pelas costas, não perdem uma oportunidade de falar mal de você para seus colegas ou chefe. E se por acaso você for promovido, você será o assunto por muito tempo, e cada pequena falha será notada. O Tomodachi Game é a representação perfeita da vida adulta. Em um mundo perfeito, todos seguem em frente juntos, rumo a um mesmo objetivo, que será bom para todo o grupo. Mas a realidade é diferente. Todos estão em busca do benefício próprio. Alguns até podem tentar te levar junto, mas a maioria nem liga se vai precisar te jogar do precipício para conseguir avançar. Tudo se transforma em um jogo repleto de ego, vaidade e principalmente interesse. Yuichi já conhecia esse mundo desde criança, por isso ele sabia como se defender e ao mesmo tempo era também por isso que ele queria tanto proteger suas amizades, pois ele queria acreditar que nela ainda havia algo real. Inclusive, queria pedir que vocês deixassem aqui nos comentários se apoiam a ideia de um vídeo focado apenas no Yuichi, tendo como base sua história completa que foi explicada no mangá, pois um personagem tão quebrado quanto ele daria um excelente vídeo. Então comentem aqui se gostam da ideia. Mas eu ainda preciso responder a pergunta da Thumb. Afinal, o que vale mais, amigos ou dinheiro? Eu gostaria de poder responder, sem a necessidade de parar para pensar. Mas a real é que a importância do dinheiro em nossas vidas é grande demais para se ignorar. Sem dinheiro não temos saúde, tempo ou paz. Se fosse para resumir em uma palavra, dinheiro é igual a oportunidade. Ao mesmo tempo, eu diria também que o dinheiro, no fundo, é um reflexo das relações humanas. Afinal, o dinheiro flui entre pessoas. Não se trata de algo à parte, mas sim de algo que está enraizado em nossas relações e em todo o conceito da vida em sociedade. Podemos até mesmo filosofar sobre esse ponto, ao nos questionarmos se foi o conceito de dinheiro que tornou nossas relações tão ambíguas, ou se foi o nosso conceito distorcido de sociedade que transformou o dinheiro em uma arma tão poderosa.
No fundo, não se trata de uma questão entre escolher amigos ou dinheiro, mas sim descobrir quem você realmente pode chamar de amigo. E muito cuidado, pois uma decisão errada pode significar ser apunhalado pelas costas. Se gostou do conteúdo, não te peço dinheiro, apenas um pouco do seu apoio. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like, para que eu saiba que é esse tipo de conteúdo que vocês querem. E se você está cansado de ser uma pessoa apática, que acredita que o esforço é inútil, assista ao vídeo que está aparecendo na tela, pois tenho certeza que a jornada de Tsukishima Kei em Haikyuu vai te inspirar. Te vejo lá.